Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá repercutir comigo essa vitória do Cruzeiro, Cruzeiro 2, Pouso Alegre 1, pelo primeiro jogo aí da semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos, pontos negativos e repercutir essa grande vitória, vamos dizer assim, né? Que estávamos precisando vencer. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Chega mais, meu povo, chega mais. Apesar de visitante, né? O Cruzeiro que dominou o Pouso Alegre e venceu por 2-1 neste sábado pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Lucas Silva e o reestreante Bruno Rodrigues marcaram aí para o nosso cabuloso, enquanto Romário descontou aí para os mandantes. A vitória garante ainda maior vantagem ao Cruzeiro, que vai decidir a vaga na final do Mineirão no próximo fim de semana. Pessoal, e não faltaram aí chances ao Cruzeiro para abrir o placar. Inicialmente, o Cruzeiro pecou nas finalizações e também parou no goleiro Thiago Braga. No segundo tempo, né, o capitão, nosso capita Lucas Silva, acertou um chutaço de longe e o atacante Bruno Rodrigues, em sua reestreia, deixou um de cabeça e para fazer jus aí ao domínio do Cruzeiro. E nos minutos finais, né, vamos falar sobre isso, aquele pênalti cometido por Vidalba, inocente, né? Sem lógica, estava tranquilo para fazer a cobertura, né? Vidalba cometeu o pênalti e Romário descontou aí para o Pouso Alegre. Lembrando que os times voltam a se enfrentar nesse próximo sábado, às 6h30 da noite, dia 28, né? No Mineirão. O Cruzeiro tem a vantagem do empate. Caso o Pouso Alegre vença por um gol de diferença, a disputa, então, vai para os pênaltis. Pessoal, lembrando que o início, né, do domínio do Cruzeiro em cabeçadas, né, em lances seguidos, aos 11 e 12 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro quase abriu o placar. No primeiro aí, Fabrício Bruno acertou o travessão. No segundo, Neisser sozinho mandou para fora. E aos 14 minutos, o Cruzeiro marcou após grande jogada coletiva, que terminou com o Gerson empurrando para o gol. No entanto, Christian, que fez o cruzamento, estava impedido e o gol foi anulado. O Cruzeiro perdeu o gol demais, pessoal. Demais. E é claro, a vitória valeu demais? Valeu demais. Só que a nossa torcida esperava muito mais, né? O time voltou mais agressivo, né? Voltou a jogar agressivamente, em verticais, mas perdendo aí muitas chances claras de gol. Poderíamos ter saído aí com 5 gols tranquilo, no mínimo 5 gols, tinha que ter ficado aí 5-1 para o Cruzeiro, desperdiçou chances demais, e Cássio praticamente, né, trabalhou pouco nesse jogo, 2 ou 3 lances ali, contando um de falta, né, e que Cássio teve que trabalhar. O Cruzeiro foi dominante praticamente aí o jogo todo, e é claro, teve evolução, mas ainda, na minha humilde opinião, é muito pequena pelo que vamos enfrentar ao longo dessa temporada, né? Brasileiro, que precisamos nos reerguer. Próximo jogo agora contra o Corinthians e, né, Libertadores de Copa do Brasil estão batendo na porta aí, estão chegando e precisamos, pelo menos, ter um time para tentar alcançar os objetivos propostos por Pedrinho BH, né? Que é conquistar títulos nessa temporada. E o Cruzeiro, tá muito longe de pelo menos ser aquele time que terminou a temporada de 2025. E pessoal, né, nessa vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Pouso Alegre, o atacante Neisser Villarreal deixou o campo chorando ao ser substituído, né? Uma cena aí que chamou muito atenção. Ele foi consolado por Tite, que após o jogo comentou sobre o movimento vivido aí, pelo momento, né, vivido pelo jovem colombiano. Villarreal foi titular pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, mas desperdiçou várias boas chances e foi substituído. O time abriu o placar logo após o atacante deixar o campo, levando ele ao choro no banco. Olha o que disse Tite sobre isso, abre aspas. Imagina um garoto que troca de país, vem com a camisa pesada do Cruzeiro, expectativa alta,
vinha fazendo um bom jogo, oportunidades surgiram, mas é da vida. Ele fez um bom jogo, a precisão de finalização não teve. Todo o banco, não só eu, trouxe ele para ficar junto e ele ficou comovido. Fecha aspas, iniciou aí Tite, né, falando sobre Vila Real. E treinamento, né, o treinador também exaltou ainda o trabalho do jovem de 20 anos e pediu ao torcedor, né, pediu à nossa torcida que apoie aí o Vila Real. Ele que foi anunciado pelo Cruzeiro em dezembro do ano passado, após assinar um pré-contrato, ou seja, o clube não precisou pagar aos milionários da Colômbia, né, seu antigo clube, nessa taxa de transferências. Lembrando que Vila Real assinou com o Cruzeiro por 5 anos. Pessoal, jovem promissor, é claro, é fatídico, errou muitos gols, só ele, se eu não tiver perdido as contas aqui, errou 3 chances claras de gols. Então, atacante não pode desperdiçar. Atacante é valorizado pelo seu momento, pela sua carreira, pela sua posição, por marcar gols. Então, ó, 3 chances claras, no mínimo, que teve Vila Real nesse jogo e deveria ter convertido pelo menos uma. Mas tá na conta ainda, garoto começando agora, chegou agora e vamos apoiar, que tem um futuro brilhante pela frente com a camisa do nosso cabuloso. E pessoal, teve reestreia aí, né, do nosso CR7 de Minas, né, o Bruno Rodrigues, que teve a sua reestreia dos sonhos com a camisa do Cruzeiro. Lembrando que ele foi contratado por empréstimo junto ao Palmeiras. O jogador voltou a atuar pelo Cruzeiro após mais de 2 anos e já chegou balançando as redes. Foi dele o segundo gol do Cruzeiro na vitória por 2-1, né? Com a camisa 20, ele completou o cruzamento rasteiro de William e aos 29 minutos do segundo tempo. Após a partida, Bruno comentou sobre o retorno ao Cruzeiro e projetou aí o restante da temporada. Olha o que ele disse, abre aspas, só Deus sabe o que passei, eu confio muito no trabalho. Uma hora ele devolve os frutos. Eu quero agradecer o carinho do grupo que me recebeu muito bem. É continuar trabalhando, continuar fazendo gol com muita humildade e pé no chão para conseguirmos um título esse ano. Fecha aspas, disse aí Bruno Rodrigues em entrevista pós-jogo. Ele que já havia defendido o Cruzeiro entre julho de 2022 e dezembro de 2023, quando foi importante ir no retorno do Cruzeiro à Série A. E depois, na permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Na sequência, transferiu-se para o Palmeiras, né? O gol sobre o Pousão foi o 18º de Bruno Rodrigues no Cruzeiro, além de mais 10 assistências em 68 jogos. Com essa vantagem, né, o Cruzeiro vai para o duelo aí da semifinal, né, com um empate simples no Mineirão, já é suficiente para que o Cruzeiro aí avance para a grande final. Pessoal, Campeonato Mineiro semifinalistas, né? Primeiro jogo aí, Cruzeiro 2, Pouso Alegre 1. Jogo sofrido, né? Merecíamos ter ganhado demais, faltou eficiência, faltou ali finalização correta. O último terço do campo, o Cruzeiro estava errando demais. Tomamos um gol de bobeira de pênalti. Falta muito sem noção, vamos dizer assim, de Vidalba, pela experiência que tem, né? Pela malandragem que tem, né? O argentino, infelizmente, foi mal nessa, fez uma falta que não precisava. O jogador já estava sem ângulo, terminando o campo. A gente não entendeu, mas vencemos, isso é que importa. E Tite e seus comandados segue sob pressão. Como eu disse, o Campeonato Mineiro não serve de base. E o próximo jogo, vamos enfrentar o Corinthians, meu povo. Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão. Então, ó, temos que ir com tudo. Vai ser nessa quarta-feira, dia 25, às 8 horas da noite, no Mineirão. Cruzeiro e feito Corinthians, aí sim, é jogo pedreira, jogo cascudo, para termos aí a retomar a confiança, caminho da primeira vitória nesse Brasileirão de 2026. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!